Então, vamos lá para a última modelagem no formato sacola, que é a nossa tote bag. Aqui, de praxe, eu já tenho a minha lista de medidas de referência e eu vou lá passar para os meus 3 passos. O primeiro, da largura, que eu sei que é igual à largura final, então vai ser de 40 centímetros. O segundo, o comprimento, que aqui nesse caso é semelhante ao da mochila, eu vou trabalhar só com uma das faces da minha bolsa e não com a modelagem inteira. Então, o meu cálculo vai ser de altura mais metade da profundidade, que é igual a 35 mais metade de 15, que é 7,5 centímetros. Isso vai me dar 42,5 centímetros. E aqui eu já achei a minha largura e o meu comprimento. Eu vou anotar aqui, 40 centímetros por 42,5 centímetros, certo? Minha caixa de leite é o terceiro passo. É metade da minha profundidade, então ela vai ser de 7,5 centímetros por 7,5 centímetros. Esse é o valor da minha caixa de leite. E mais uma vez, eu venho aqui nessa minha medida final, eu acrescento os meus 2 centímetros de margem de costura em cada uma delas. Então, ao invés de 40, eu vou ter 42 centímetros. E ao invés de 42,5, eu vou ter 44 centímetros e meio. Isso com a margem de costura. Então, aqui nessa parte superior, eu tenho os meus 42 centímetros. Já aqui no meu comprimento, que vem daqui até essa outra ponta, eu tenho 44,5 centímetros. Essa é a modelagem para o meu painel principal. Agora, para minha caixa de leite, eu vou vir aqui e fazer a marcação de 7,5 centímetros por 7,5 centímetros, que é a minha caixa de leite. Aqui 5, 7,5, só para conferir, 5, 7,5. Pronto, corto isso, cortei as minhas caixas de leite. Então, eu vou tirar elas aqui. E o meu painel principal, ele tá pronto. Já com a margem de costura, tudo ok. Eu vou virar aqui e a gente vai fazer a lista de materiais necessários para fazer essa nossa bolsa. É sempre muito semelhante e essa é uma coisa legal. Eu vou precisar de 2 vezes tecido externo, forro e estruturador. Para essa bolsa, nós vamos precisar de um acabamento para o zíper diferente. Nesse caso, ele vai ser de 10 centímetros pela largura do meu painel, que é de 42 centímetros. O meu zíper, ele segue aquele padrão de ser um pouco menor que a minha largura. Então, como a minha largura é 42 centímetros, eu vou precisar de um zíper 3 centímetros menor, que seria 39 centímetros, de mais o cursor, né? Outra observação em relação a esse acabamento do zíper é que eu vou precisar de 2 vezes essa medida aqui, no tecido externo e no forro. Não vou precisar de estruturação, só no tecido externo e do forro. E para concluir essa nossa bolsa, eu tenho as alças, que eu vou precisar de 2 vezes 40 centímetros por 3 centímetros do tecido externo e o estruturador. E vou precisar de 40 centímetros 2 vezes também por 13 centímetros do meu forro. Esses são os materiais que eu vou precisar para fazer a minha alça. E aqui a gente encerra a lista de materiais para fazer essa nossa tote bag. Mas antes de concluir, eu queria mostrar para vocês como esse acabamento do zíper aqui, ele é um pouquinho grandinho. O ideal é que a gente já tenha um molde para ele também. Então aqui eu também cortei essa medida
de 42 centímetros por 10 centímetros, para que eu não tenha que estar medindo todo o tempo esse painel do meu acabamento para o zíper, certo? Porque ele é até um pouco grandinho, então dá para também fazer uma modelagem para não ter que ficar medindo e diminuir as chances de erro. Aqui, então, a gente conclui a modelagem para a nossa tote bag.